Atibaia e região. Uma entrevista mais que especial para trazer muita informação e muito conhecimento para gente. Estou com a Beth, hipnoterapeuta. Isso. Um assunto que muita gente desconhece e Verdade. principalmente uma informação precisa e verdadeira. Sim. Há um certo misticismo, Muito. uma cultura muito errada por detrás de tudo isso. Sim. Porque a hipnoterapia, pelo que eu entendi, é um tratamento, gente. Eu queria que a Beth se apresentasse, esposa do pastor Rubens, queridão, Sim. mãe do Rubens, hipnoterapeuta. Beth, fala pra gente o que você faz e quais são os tipos de hipnoterapia. Bom, eu trabalho, né, com a hipnoterapia, que nada mais é do que uma terapia por hipnose. A gente faz terapia através da hipnose. Qual que é a diferença? A gente alcança um nível muito mais profundo, né? Eu não trabalho com o consciente, eu trabalho com o inconsciente. Olha. E as raízes dos problemas que aparecem, né, que estão no consciente, está no subconsciente. Então, a gente trabalhando lá, a gente atinge muita coisa, às vezes coisas que o paciente nem trouxe. Mas a gente atinge porque as raízes eram as mesmas. Olha, ô Beth, a gente estava falando há pouco, de cara, você já me passou uma informação que eu jamais ia saber se eu não tivesse conhecido você. A hipnoterapia, a hipnose, ela acontece com a pessoa acordada. Sim. Que informação errada. Sim, a pessoa ela está com uma consciência alterada, mas... E está em transe, é um transe. Só que as pessoas têm a ideia de que o transe é a pessoa morta. Apagão geral. Parada, não se mexe. E não é isso. Olha. O transe, ele é nada mais do que um estado de concentração, de foco extremo. Então, assim, a pessoa ela tem consciência o tempo todo, ela sabe onde ela está escutando os sons ao redor dela, ela se lembra de tudo. E assim, diferente de uma hipnose de palco, que é um transe mais profundo, e é real sim, tá? O pessoal pergunta, aquilo é verdade? A gente começa por ali no curso, para calibrar a técnica, inclusive. Né? Meu marido, que você falou, foi meu cobaia. Olha só. Sim, tenho vídeos dele que eu falei, tá na minha mão. Gente, eu vou gravar um podcast com a Beth fazendo uma hipnoterapia. Podemos. Eu vou gravar pra gente ver. Não hoje, vocês aguardem. Estamos à disposição. Então, aquele transe é um transe mais profundo. Que a pessoa realmente às vezes não lembra, ela faz outras coisas e tal. Agora, a hipnoterapia ela tem um propósito que não é um show, de ser um show, de só mostrar como aquele. É um tratamento, é uma terapia, é uma espécie de terapia. Então, para a gente trabalhar com a hipnoterapia, o transe é sempre leve a médio. Nunca é um transe profundo. Existem tipos de hipnoterapia. Explica pra gente. Hipnose ericksoniana e hipnose clássica. São escolas, né? Tá. O que muda? É difícil algumas coisas a gente explicar sem a pessoa estar fazendo ali, né? Mas assim, a hipnose clássica, ela tem mais ordens, ela é mais direcionada. Entendi. Você está vendo isso, faça isso, se veja fazendo isso. A hipnose ericksoniana, não. Ela é como se fosse uma lábia. A pessoa ela vai contando uma história e não sei o quê. E uma indução. Isso, exatamente. E é muito bom para quem tem muita resistência, porque tem gente que você mandar alguma coisa ela não faz, né? Então você vai dando ali uma volta quando você vê a pessoa chegou onde você queria. E aí tem gente que me pergunta com qual você trabalha. Eu trabalho com as duas. Que legal. Eu sou formada nas duas. Muita gente trabalha com uma ou outra. Mas eu acho importantíssimo você ter as duas formações. Porque primeiro, você mescla, você no final das contas acaba fazendo uma hipnose betiniana. Entendi. Cada um faz a sua cara, né? Legal. E mistura. E outra, você percebe o paciente que se dá melhor com essa, o que vai melhor assim. O ser humano é único, né? Cada paciente seu Sem é dúvida. único. Então, por Sem mais dúvida. que você tenha técnica, eu imagino que você vai direcionando. Sem dúvida. Visando... E com o passar do tempo, com os anos de prática, você acaba deixando aquelas técnicas
engessadas que você começou. Entendi. E você mesmo vai ter liberdade, porque você já pegou as formas de trabalhar. Então fica muito pessoal, né, o tratamento, né? Para cada um da forma como fica bom. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é ensinado de forma errada, porque a gente tem uma consciência, assim, uma informação muito deturpada. Sim. E eu creio que você até enfrente talvez alguma resistência. Muitas. Porque isso é muito novo ainda. Talvez Sim. que essas técnicas sejam, nem sei quanto tempo que existe isso, deve ser milenar, não sei. Não é tanto tempo. E a ericksoniana mesmo, ela tem menos tempo ainda. Olha, recente, então. Mas ainda tem muita desinformação. Muita. E o que tem de informação é passado de uma forma assim nos filmes. Exato, uma coisa muito que fantasiosa. Não tem nada a ver. E explica para as pessoas o que não acontece. Eu sempre falo isso na minha primeira sessão. O que não é hipnoterapia. E eu falo, você não perde a consciência em momento nenhum. Que legal. Então, tem gente que fala assim, eu tenho medo. Os medos é de crenças erradas. Olha isso. Porque não tem absolutamente nada que dê medo. Você está no controle o tempo todo. Olha você só. não perde a consciência em nenhum momento. Você não faz nada que você não queira fazer. Você se lembra de tudo. Que legal. O que tem nisso que dê medo? Só se você tiver medo de você, porque quem está no controle é você. Terapia, não é uma tem terapia. Nada. A única coisa que é a forma que você conduz o teu paciente tem uma técnica que pode ser diferente do que está acostumado a se ver. Isso. E é num nível mais profundo. Então, tudo que a gente faz, a gente alcança um nível mais... Tudo que é feito quando a pessoa está em transe potencializa demais. Que legal. Então, a gente consegue um resultado muito rápido e muito grande. Você sabe que eu amo fazer esse podcast por causa disso, porque a informação chega. E eu falo assim, quantos profissionais preciosos que a gente tem na nossa cidade para ajudar toda uma comunidade, uma sociedade, seja de âmbito da saúde, seja na área comercial, e as pessoas desconhecem. É verdade. Eu queria que você falasse um pouco das suas especializações, seu tempo de carreira. Sim, então, eu transicionei de uma carreira, né? Tá indo para 6 anos. Olha só. Né? Eu me formei em Direito. Olha, temos uma doutora. Nada a ver, né? Mas meu sonho sempre foi trabalhar com a mente e com as emoções. Olha só. E aí eu conheci a hipnoterapia porque eu tive, né? Depressão por muito tempo, por 30 anos. Nossa. E quando eu conheci a hipnoterapia, em 5 sessões eu nunca mais tive nada. Nossa. E eu fiquei enlouquecida com aquilo. Aí aquele amor todo voltou com uma intensidade. Eu falei, eu achei. Você tá falando pra mim que chega a ser uma virada de chave? Foi. Com 42 anos eu me encontrei profissionalmente, eu me realizei. Eu falei, gente, eu descobri o meu lugar no mundo. Que legal. Porque eu falei, as pessoas precisam saber disso. Porque eu, como alguém que teve depressão por 30 anos, sei muito bem que a gente espera uma leve melhora. A gente não tem expectativa. E quanto mais tempo passa e quanto pior a pessoa, é mais desesperador. Tanto depressão quanto pânico, todas essas questões. E eu descobri que você não precisa sonhar só com, puxa, quem sabe o remédio dê certo para mim? Quem sabe eu melhore um pouquinho? Eu quero só dormir 3 horas por noite. Não, e eu descobri que, você pode sonhar com uma libertação disso completa. Que legal. E aí foi quando eu fui estudar. Olha só. Né? E aí eu me formei. E eu sempre fui de estudar, sempre gostei. E aí eu me formei, e eu me formei. E a época da pandemia, nos 2 anos de pandemia, eu me formei em tantos tipos de terapia, que hoje eu tenho 20 formações na área. Olha isso. Tenho 2 pós-graduações em terapia da constelação familiar sistêmica e de hipnose clínica. Olha. E assim, as pessoas me perguntam, você, por exemplo, você faz constelação familiar apesar de eu ser pós-graduado? Não. Então, por que você faz todas essas terapias? E continuo, tá? Tem mais 3 pós que eu tô fazendo agora. Olha isso. A louca dos cursos, mas eu ponho em prática. Que legal. Eu não vou vender para as pessoas nada além da hipnoterapia. Só que eu uso todos esses conhecimentos para agregar ali. Então, cá entre nós e modéstia à parte, fica a terapia. Olha que legal. Porque eu não faço só hipnoterapia. Beth, é importante você explicar para as pessoas
isso não existe nenhuma ligação mística, holística, Religiosa. religiosa. Sim. Isso é um tratamento para a mente. Isso, é mental e emocional. Olha isso. Não tem absolutamente nada a ver. Não é holístico, não é uma terapia holística, não tem nada a ver com misticismo, religião. Eu não tenho nenhum poder sobrenatural. Eu falo para as pessoas, quem tem poder sobre você é você. Que legal. Eu vou te ensinar a usar esse poder gigante que você tem, que é a sua mente. E que está aí muitas vezes parado, você não sabe como fazer. Mas não tem nada a ver. Ela é uma pseudociência. A diferença de uma ciência e uma pseudociência é que os estudiosos, as pessoas que dão aquela última palavra lá, disseram que ainda não tem tantos casos assim para a gente chegar a dizer que é uma ciência. Mas se você entrar no meu Instagram, você vai ver centenas e centenas de depoimentos, que às vezes a pessoa fala, mas isso aí não é comprovado cientificamente. Eu falo, filho, contra fatos não há argumentos. Não, e para uma vida... Uma pessoa que pessoa já seria extraordinário, Você fala né? Uma pessoa que sofre de depressão, de síndrome de pânico, pessoas que estão escravizadas, entendeu? Que afeta relacionamento conjugal, vida familiar. Quantas pessoas não estão vivendo isso? Sim. E ter um tratamento... o que eu fiquei muito impressionada, você fala em 8 semanas. Sim. Isso é muito rápido. Sim. 8 semanas, a gente está falando quase 3 2 meses. 2 meses e pouquinho. 2 meses e pouquinho, praticamente, Sim, né? 2 sim, meses. sim. Eu falo assim, não chega a 3 meses o tratamento da primeira consulta. E essa virada de chave, essa transformação. Olha, eu tenho depoimentos da primeira sessão, da avaliação. Que legal. Muita gente diz... Porque... Cá entre nós, essa primeira sessão, a pessoa fala, mas é só avaliação, essa primeira sessão tem hipnose? Não. Tá. É uma coisa que eu falo para as pessoas, se consulta. alguém quiser te hipnotizar na primeira sessão, fuja. Tá. Porque isso é uma irresponsabilidade enorme. Tem muita gente que trabalha assim. Cada um sabe, mas a meu ver é uma irresponsabilidade enorme, porque você precisa estudar todo o caso da pessoa, mapear, planejar o ataque que você vai fazer sessão a sessão, para aí você fazer uma coisa consciente e responsável. Existe uma técnica e tem que ter muita responsabilidade, porque você está mexendo com uma vida, né? E muito profundo. E de uma forma, eu já peguei cada estrago para consertar que você não imagina, sabe? Da pessoa ficar muito pior, ficar muito mais traumatizada e aí ficar com trauma até da hipnoterapia. Acredito. Por causa das pessoas quererem fazer uma coisa sem saber direito. Eu quero que você me fale uma coisa. Faixa etária. Que faixa de idade? Porque hoje em dia a gente tem ouvido falar crianças. Existem crianças com 9, 10 anos que estão tendo casos de síndrome de pânico, depressão. Muito suicídio infantil. Beth, a situação Muito do triste. Hiperativismo, crianças com problema de concentração. Sim. A hipnoterapia, ela pode auxiliar nessa parte? Muito. A hipnoterapia, ela trabalha tudo que tem a ver com a mente. O que não tem a ver com a mente? Olha, né? Tudo que diz respeito a nós tem a ver com a mente. Verdade. É comandado pela mente. E não tem risco nenhum para Zero. Para grávidas, para idosos, para criança. Inclusive, eu sou a única hipnoterapeuta do estado de São Paulo especializada no atendimento de crianças e adolescentes. Olha, você que é pai e mãe, gente, temos dentro da cidade de Atibaia, você que é da região, a gente vai deixar todos os contatos com a Beth. Esse tempo nosso de podcast, ele é muito curto. Sim. Pra gente fazer, levar toda a informação por completo dessa ferramenta, né, terapêutica. É uma ferramenta terapêutica. Isso foi muito novo para mim. Mas não deixa de contatar a Beth. A gente vai deixar todos os canais aqui que você pode chegar na Beth para ter mais informações e se libertar disso. Porque eu fico imaginando assim, eu tive um caso, a minha irmã, eu sou gêmea, né? E a minha irmã viveu com síndrome de pânico muitos anos na vida dela. Então, assim, é muito triste as pessoas que vivem com depressão, com síndrome de pânico, porque, assim, a família inteira sofre. Sem dúvida. O esposo sofre, os filhos sofrem. Às vezes o casamento acaba porque a outra pessoa não aguenta e não dá para julgar. Entendeu? Porque é difícil. O que está do outro lado também, às vezes, muitas vezes não sabe como agir.
Então eu falo assim, eu acho muito importante esse podcast, sabe? Para a saúde das pessoas. Sem Envolve dúvida. muita área da saúde. Sem dúvida. Eu queria que você falasse, Beth, para as pessoas, assim, isso é acessível? Convênio médico não cobre hipnoterapia. Tem alguns convênios que dão cobertura? Existe reembolso? Não. Reembolso alguns dão. Ai, que e legal. a pessoa consegue declarar também no imposto de renda. Entra como terapia integrativa. O convênio que aceitar como terapia integrativa, você consegue reembolso. Olha, que legal, hein? Tá? Que cobra terapia Informação integrativa. importantíssima. Sim. E você fecha, você falou que você fecha um pacote já com a pessoa. Exatamente. E no mínimo de 7, 8 sessões. É sempre. Geralmente em torno disso. Sempre mais ou menos isso. Que porque, legal. mas cada um é de. Mas é o time pra gente conseguir fazer essa reprogramação interna na pessoa. Tá. A gente tem as nossas particularidades, mas tem muitas questões que o nosso cérebro funciona da mesma forma. Que legal. Então, é o tempo pra gente conseguir fazer essa reprogramação e não voltar atrás. Olha isso. Porque os meus pacientes não voltam. Que legal. Tem algum acompanhamento depois? Não. O acompanhamento Terminou. é eles me mandando mensagem dizendo que eles estão fantásticos, às vezes anos depois, sinceramente, às vezes eu nem lembro mais. Olha. E a pessoa tá me indicando, eu falo, gente, que será? Que legal. Esses dias me mandaram, eu nunca vou esquecer de você, você mudou a minha vida. Eu não lembro. Que legal. Tô entregando aqui, mas é verdade. É. Mas é assim, aí as pessoas falam assim, nossa, mas você trabalha todas as questões e a pessoa não volta e você perde o seu paciente. Porque assim, é normal, a gente aprende no curso de hipnoterapia a trabalhar uma questão por tratamento. Entendi. Todos os cursos que eu fiz. Tá. Meus colegas me acham maluca, mas eu não me sinto bem em trabalhar assim. Porque se eu tratar uma ansiedade, não tratar as raízes, daqui 6 meses você volta com uma depressão ou você volta com um vício, porque as raízes estão lá dentro, elas vão migrar. Os hipnoterapeutas, no geral, trabalham dessa forma. Eu não. Eles falam, como é que você sobrevive? Eu falo, eu sobrevivo. Primeiro, da minha satisfação, do quanto eu me sinto lisonjeada de poder fazer essa ajuda na vida da pessoa, trazer essa mudança na vida da pessoa, e com as indicações dela o resto da vida. Sempre vai ter alguém precisando de ajuda, então eu me sinto muito bem assim. E sobre o que você me perguntou, de ser acessível, normalmente não. Existem pessoas, e é comum, quem já procurou sabe, tem quem cobra um tratamento de hipnoterapia R$12.000. Nossa, altíssimo. Altíssimo. Tem uma pessoa que eu conheço que começou há pouco tempo, que cobra 3 sessões, R$5.000. Tá. Então, assim, o normal é uma sessão R$1.000. Tá. O meu valor é muito, muito, muito menor do que isso, apesar de eu ter já um nome na área, Tá. de eu ser a hipnoterapeuta mais bem avaliada da região, no Google. Você se tornou. Isso é muito importante. Não, extraordinário. Eu tenho mais de 500 depoimentos no meu legal. Instagram. Todo dia Gente, chega. isso é importante. Vai se informar com quem Sim. já passou por Sim, isso. exato. Né? Eu sempre falo isso. Exato. A melhor resposta para quem quer ter o conhecimento de Sim. se dá resultado ou não, Sim. independente do serviço que a gente preste, é quem já passou por ele. É né? a melhor propaganda, né? Verdade. É isso mesmo, a indicação. Mas você conseguiu um valor e você falou para Sim. mim que você parcela em várias vezes. 12 vezes Olha no lá. cartão. E procurem Sim, a Beth. sim. Né? Sabe, a pessoa me procurar, sabe? E a gente faz o que for possível Que ali legal. para estar ajudando. Que legal, né? que legal. A gente faz mesmo o que for preciso. Você enxerga isso possível como ali. um dom de Deus para você? Eu enxergo como a minha missão de vida. Eu digo que eu não trabalho, eu exerço a minha missão de vida. É muito bom quando a gente se encontra É naquilo que fantástico. Deus separou a gente para fazer. Não tem preço. Flui. Não tem Entendeu? preço. Às vezes eu choro sozinha na minha sala falando, Deus, como o Senhor é lindo. Eu achava que eu queria ser psicóloga. Deus falou assim, você não sabe o que você quer. Eu sei. Olha Ele me que pegou legal. aqui, me pôs aqui. Porque assim, eu hoje, vendo os resultados que eu tenho tão rápido, eu me frustraria sendo psicóloga. Olha isso. Não desmerecendo. É um Não, tratamento cada- maravilhoso e eu indico para muita gente Tá. seguir. Tá. Só que, para aquelas coisas emergenciais que estão quase matando a pessoa, ela é um tratamento moroso. Não que isso seja ruim, é diferente. Tá. E aí, então, a hipnoterapia entra como uma solução emergencial ali. Você diria que é um tratamento de choque?
Tipo assim, desde a primeira sessão, tanto que vira a chave. Virada de chave total. Vira a chave da pessoa. Você pode ver, muitos depoimentos falam assim, virou a minha chave. Olha isso. É outra pessoa. Que legal. Então, é gratificante demais. Não tem que pague isso. Eu queria que você colocou uma coisa aqui no questionário. Para você que não sabe, quando o meu entrevistado vem, eu dou um questionário para ele fazer, para que eu tenha um norte, porque tem muitos assuntos, por exemplo, hipnoterapia, eu não conheço nada desse segmento, então eles me dão um norte do como eu vou caminhar e como que eu vou conduzir a entrevista. Você me falou da parte de obesidade. Sim. Que é algo assim que eu... Não entendi. É chocante, né? Me explica como que funciona isso. Me fala um caso de um paciente seu, o que você conseguiu de resultado, como que foi esse espaço de tempo. Vou começar te dando uma informação que nos Estados Unidos não se faz bariátrica em ninguém se a pessoa não fizer hipnoterapia antes. Chocada. Não tô acreditando. Se quiser, nós não chegamos nesse ponto ainda, mas acredito que vamos chegar. Por quê? Porque eles já entendem que se não tratar a mente, os padrões errados, os hábitos errados e as emoções, porque ninguém come a ponto de ficar obeso porque quer. Olha, não existe isso. Sempre teve um foco ali que desencadeou para aquilo, né? É algo inconsciente. Tá. Uma emoção, um trauma, às vezes um abuso sexual. Então a pessoa engorda como uma forma de se esconder, de afastar uma relação sexual, de não se tornar atraente. Ou como um casulo. A gordura muitas vezes é um casulo. É verdade. É um casulo, a pessoa se protege ali. Então assim, não adianta a pessoa fazer bariátrica. Sofre também, né? Não duplamente, né? Muito, com tudo, né? Já sofria, volta a sofrer por causa do peso, e aí continua sofrendo por causa do trauma, e causa mais trauma. É um ciclo vicioso. E aí, não adianta a pessoa fazer uma bariátrica, não adianta ela fazer um tratamento gigante se ela não tratar as emoções e as questões mentais. Ela está fadada a voltar a engordar. Por exemplo, muitas vezes é ansiedade. Se você não trata a ansiedade, você acha que a pessoa que fez bariátrica ela não vai voltar a comer feito louca quando ela não estiver bem? E aí, o que a gente faz? O que eu faço? Trato as emoções. Olha isso. A gente pode, depois de fazer esse tratamento, que trata as emoções, se a pessoa quiser fazer um tratamento específico para a obesidade, a gente pode. Uma sessão a gente regula lá no cérebro dela para acelerar o metabolismo. A outra sessão, por exemplo, ela tem compulsão por doce, a gente muda isso. Meu caso, ela né? quer comer... perfeito. Ela quer comer melhor? Ela quer mais ânimo para se exercitar? A gente faz específico, mas a gente parte do tratamento, tratando apenas as emoções. E os resultados gigantescos, extraordinários que eu tenho no meu Instagram, ninguém chegou a fazer específico para obesidade, tá? Olha. Foi só tratando as emoções. Eu tenho quem emagreceu 40 quilos, quem emagreceu 50 quilos e continua emagrecendo. Que legal. Às vezes a pessoa me pergunta, em quanto tempo? Eu tenho depoimento desde a primeira sessão. Eu tenho uma pessoa que eu atendi à distância, porque eu atendo no mundo todo. Olha isso! O mundo Você todo. tem essa facilidade, então. Acabei de atender uma portuguesa esses Olha dias. isso! Sim, Você tá lá consegue com o fazer depoimento online. no meu Google, inclusive. Essa informação é importantíssima. Sim. Eu posso atender em qualquer lugar que conseguir me entender e que eu consiga entender a pessoa. Que legal. Sim, justamente porque não... A pessoa fala, mas como que você vai me hipnotizar à distância? Eu falo, você está com ideias erradas. É porque a pessoa acha que ela vai ficar inconsciente. E se eu for e não voltar, eu falo, vai para onde? Vai largar falando sozinho? Não vai para lugar nenhum. Pelo contrário, você está muito mais focado do que no estado de vigília. Gente, você quebrou muitos paradigmas errados. Muitos! Que foram embutidos. A pessoa tem aquela ideia do pica-pau, sabe? O zoinho lá e ele... Eu falo, gente, se a gente tivesse esse poder sobre alguém, todo mundo saberia hipnose. É verdade. Todo mundo ia querer. Não, a gente não tem poder sobre a pessoa. A gente ensina a pessoa a usar o poder que ela já tem e nem sabe. Que legal, hein? Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu atendi à distância. Na primeira sessão, ela falou para mim, eu emagreci. Depois da nossa sessão de avaliação, que eu falo que é a sessão, porque dela a gente abre como se fosse um portal para a gente ter uma terapia fantástica. Ali, eu preciso quebrar muita coisa para que a gente consiga abrir o caminho para a terapia. E depois dessa sessão, ela falou, eu emagreci 1,6 kg. Fazia 20 anos que eu não emagreci 1 grama. Nossa, que loucura. E ela continua emagrecendo. Que legal. Ela falou, de você ali, aquela conversa, você conseguiu ressignificar tanta coisa em mim, mudar tanta coisa. Da tela azul na pessoa, vários.
Eu tenho uma mídiazinha que eu mando sempre para as pessoas, que é uma pessoa puxando assim, um carrinho de mão cheio de coisa assim, eu falo assim, cheio de ficha. Eu falo assim, de onde você está vindo? Da terapia. Eu falo para as pessoas, divirta-se. Porque é bem assim que a pessoa sai, principalmente da primeira sessão. E tem gente que já começa a emagrecer ali. Que legal, hein? Por quê? Porque está tirando os pesos emocionais. Um outro motivo é pesos que não são seus. Faz a pessoa engordar. Que é o que mais tem hoje em dia. Porque assim, você é mãe, eu também. Se a gente passasse o dia inteiro com o filho no colo, o filho tá doente, fazendo faxina, que fosse tranquilo, né? Pega o filho do vizinho em 2 minutos, tá com o braço doendo, devolve. É verdade. Porque não é seu. A gente aguenta com o que é nosso. A gente não aguenta com aquilo que não é nosso. E quando você é daquelas pessoas, não digo de ajudar é uma coisa, eu sempre falo isso. Se envolver, você não pode virar parte do problema. Para você é outra. Verdade. Entendeu? Quando você é daquelas pessoas que vai pegando para você, você tá fadado a engordar. Porque você está carregando peso que não são seus. E aí a gente começa a trabalhar essas questões emocionais e a pessoa começa a emagrecer. Por quê? Porque ela começou a soltar. Às vezes carregava trauma, há 50 anos. Ela começa a soltar, ela começa a emagrecer. Olha, ô Beth, eu não posso deixar de perguntar para você o seu relacionamento com Deus, mediante a tudo isso. Sim. Não é uma questão de religião, né, gente? Não. É uma questão com Deus. Sim. Você vê a mão de Deus operando em cima de tudo isso? Sem dúvida. Tem um post... Criador, né? Não, tem um postzinho que eu gosto de postar. Vira e mexe, eu ponho ele nas minhas mídias, que fala assim, não se engane, eu oro por você antes do seu procedimento. Olha isso. E é verdade. Tem gente que fala assim, não, eu não vou lá porque quem me cura é Deus. E eu falo, quem que você acha que cura na minha sala? E médico também, né? Então, eu não vou porque quem me cura... Eu concordo com isso, eu acredito que toda cura vem de Deus, seja num consultório médico, seja numa religião, seja numa oração, numa prece na sua casa. E ali não é diferente. Eu falo, gente, não é porque eu estudei. Quem me faz ter o insight certo, lembrar da técnica certa? Quem me fala, opa, isso não funciona, é isso. É Deus, eu dou toda a honra e toda a glória a Ele. Que bonito. Sabe, para mim, eu sou só um instrumento. Espero sempre ser um instrumento bem utilizado nas mãos dele. Eu acho assim muito nobre essa entrevista com você, porque a gente está vivendo uma geração agora. Porque se a gente pegar uma geração atrás, só uma geração atrás da não gente, era assim. Se lidava com os problemas de uma forma muito mais tranquila. Sim. E a bagagem era muito mais leve. Sim. Essa fase que nós vivemos todos, seja a gente mãe, casada, trabalhando ou quem é dona de casa, há uma bagagem, um peso muito grande e tem horas que a gente precisa de socorro mesmo. Eu falo assim, às vezes fica pesado para as pessoas e não significa que a gente não tenha fé em Deus. De jeito nenhum. Você tem fé em Deus, mas ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada, às vezes, que eu falo assim, às vezes é um cego guiando outro cego. Isso. Vamos procurar caminhos errados, pessoas erradas. Então, assim, eu fico muito feliz quando tem técnicas e sempre tendo esse temor a Deus. E que não invalida a sua crença, a certeza de que quem fez alguma coisa por você foi Deus. Lógico que sim, seja da forma que for, sempre será Ele. E mais uma ferramenta do Criador. Exato. Para tratar a parte de forma terapeuticamente das pessoas. Hoje eu acredito que tudo que eu passei foi para eu chegar ali. E quantos anos, né? 30. Eu comecei com 14 anos com depressão e eu saí disso com 42 anos. Nossa, foi... Quando eu acordei, eu estava com 42 anos. Uma fase tão preciosa da vida, né? Gigante! A maior parte da minha vida. Olha eu isso. Fiz 48 ontem. Olha isso. Então... Ai, parabéns! É verdade. Obrigada, querida. Vários presentinhos para Vários. ela. Linda, maravilhosa. Então, eu passei muito tempo. Quando eu acordei isso, eu tive um choque. Um renascimento, diria. A princípio, eu tive um choque. Porque eu Olha falei, meu Deus, isso. o que eu fiz com a minha vida? Cadê a minha vida? É. A minha adolescência, a minha juventude, precioso, né? o começo da minha vida de adulto, da minha faculdade, do meu casamento, onde eu estava. Mas depois veio uma sensação de libertação e um renascimento. E hoje eu entendo que
tudo que eu passei me fez ser quem eu sou hoje. Então, eu sou acredito. muito grata por tudo que eu passei. Que te deu uma bagagem Sem hoje, dúvida. um peso muito maior para você lidar com isso. Não invalidando os outros, não desmerecendo ninguém, mas eu sinto que eu tenho uma autoridade muito grande porque eu vivi isso. Que legal. Eu falo para as pessoas, eu já estive aí. Porque às vezes as pessoas estão tão assim, eu não julgo e nem critico, mas elas estão tão ali imersas nas suas dores que elas falam, você não entende o que eu passei. Eu posso falar, eu entendo. Olha isso. Eu entendo. E entendo também o que é fazer a hipnoterapia estando assim. Eu já estive do outro lado também fazendo a hipnoterapia. Eu quero te perguntar assim, a pessoa que está passando por uma síndrome de pânico, uma depressão, e ela está tomando uma medicação, como que a pessoa continua com isso? Isso é muito importante. Lógico. A gente esclarecer. Eu não sou psiquiatra, eu não tenho autoridade para mexer na medicação de ninguém, não sou doida para fazer isso. Mas o que acontece? Eu sempre digo, você é contra remédio psiquiátrico? Não. Em alguns momentos são necessários, como qualquer outro remédio. Sim. Mas o remédio psiquiátrico cura? Não. Porque senão você tomaria como antibiótico 7 dias, acabou. Tá. Ele ajuda. A questão da dependência. Ele ajuda. Em momentos emergenciais, tem hora que você não vai conseguir conversar com a pessoa, você precisa tirar ela daquela crise. Você tem que entrar com um calmante. Verdade. Tá certo, perfeito. E tem horas que você precisa tomar para regular uma questão de química, neurológica, hormonal. Faz parte do processo. Faz a parte medicação da ela faz engrenagem parte ali. do processo. O Perfeito. importante é a pessoa entender que ela não tem que ficar Exato. condicionada àquilo. O importante é ela entender que aquilo não vai curar ela. Aquilo vai ajudar a amenizar os sintomas. Mas a raiz está lá. Entendi. Então, eu não sou contra remédio psiquiátrico. O que eu sou contra é tome o resto da vida sem uma indicação de que você precisa tratar, fazer uma terapia para tratar o que tem por trás. Entendi. Isso sim. Entendi. Porque aí você está só dopando a pessoa para ela não ver os sintomas. Perde qualidade de vida, né, gente? Eu falo que é como se colocasse aquele monstro dentro da jaula. Só que ele está lá vivo. A hora que você soltar ele está até pior, porque ele está mais bravo porque ficou preso ali. Mas ele está lá. Ele está, às vezes, crescendo enquanto ele está preso lá. Entendeu? Então, assim, eu tenho muitos pacientes. Eu tenho paciente que tomava 8 remédios psiquiátricos. Olha isso. Eu já tratei pessoas que estavam internadas em clínicas psiquiátricas. Que simplesmente a pessoa, por si, ao longo do tratamento, ela vai falando, gente, eu tô pensando em parar. Eu tô querendo. E tem psiquiatras que eles trabalham em paralelo com você? Sim, existe essa muita parte. gente. Ai, que legal. Muito psiquiatra me indica, muito psicólogo me indica, muito médico. Inclusive, já tratei muito psiquiatra, muito psicólogo, muito médico. E quando a pessoa entra nessa situação dela estar com o remédio e ela começa a tratar ali, ela começa a perceber que, parece que eu não estou mais achando o motivo de eu estar tomando esse remédio aqui. Procura, e não acho mais aquele trauma, aquela... É focado Tô numa achando. cura. Sim. Numa cura, Sim. eu posso falar neurológica? É numa cura mental. A gente não usa a palavra cura, porque assim, no Brasil, existe um... Eu nem sei por que disso, porque para mim é difícil ter outra palavra. A pessoa não sente mais aquilo, mas assim, é tido como curandeirismo, charlatanismo, entendeu? Então a gente evita essa palavra. Mas assim, mesmo porque dizem que não tem cura. Beleza, então você faz um exame, a pessoa continua com depressão, show. Só que ela não tem mais os sintomas. Olha isso. O que mais você quer da vida? Sinceramente. Que legal. Né? Eu não preciso de um exame que prove que eu não tenho mais nada. Eu não sinto mais nada. E essa questão do tempo de tratamento, ele é variável de uma pessoa para outra? Ou você pode, por exemplo, estabelecer para a pessoa que de 7 semanas praticamente ela já consegue... o tempo muito do rápido. tratamento. Nossa, olha isso. Dentro desse tratamento tem depoimentos da primeira sessão, do meio, do fim, depois, porque aí depende do organismo de cada um. A forma como cada um engajou na terapia, fez a parte, porque tem muita... Aliás, eu acho que até mais do que 50% é a parte do paciente. Lógico que eu vou estar orientando, vou estar chamando atenção, eu brigo, eu pego no pé, porque eu falo, eu quero teus resultados, quero tuas indicações o resto da vida. Que legal. Eu falo, eu quero resultado. Eu não quero... É um casamento, tem que dar um match lá, né? Cada um faz a sua parte. Uma pessoa vem, já teve caso, a pessoa pagou ali a vista pra mim, e eu falando,
não vou te atender, porque você não está no lugar certo, você não está no ponto da sua vida certo. A pessoa tem que querer também, né? E tem que querer. Tem gente que chega ali e fala assim, eu estou pagando para ver. Eu falo, não pague. Não pague que você vai jogar dinheiro fora. Tem gente que fica muito brava, mas assim, eu vou atender as pessoas que eu vejo que vão dar resultado. Que legal. Porque eu falo, eu sou interesseira, eu quero tuas indicações o resto da vida, eu quero você falando bem de mim, eu quero ter resultado. Mas porque é isso que me move. Não é o dinheiro que me move. Não é o dinheiro que move a gente. Verdade. É essa satisfação. O dinheiro é uma consequência bem merecida. E eu creio que esse prazer, né? Sim. De ver, Nossa, deve ser prazeroso para você. Demais. Ver o resultado, é né? extraordinário. As pessoas viverem um novo. É extraordinário. Eu sempre choro com meus pacientes na última sessão, porque eles estão lá chorando, falando que nunca vão esquecer de... Eu choro com todo mundo. Eu falo, eu choro mesmo. Você cria um vínculo emocional? Olha... A gente pode, como terapeuta, ao contrário do psicólogo, né? Olha! É muito legal. Eu posso tratar parentes, eu posso tratar amigos. Meus pacientes, eu trato famílias inteiras. Que legal. Ao contrário de um profissional de psicologia. Eu posso ter esse vínculo. Mas, assim, eu entendo que a vida passa e, às vezes, as pessoas vão indo e tal. Legal. Tá tudo bem. Mas tem, sim, pessoas que ficaram na minha vida como amigas. Sim. Que bonito. A gente tem essa condição. Beth, eu quero que você aborde aqui, dentro do seu segmento, uma questão que é muito delicada para muitas famílias, que é a questão de dependência química. Sim. Como que funciona isso? O que você tem feito? Sim. E que resultados que você tem visto? Porque isso arrebenta com famílias, né? Isso arrebenta com famílias. A hipnoterapia, ela auxilia? Você tem visto o resultado? Você tem presenciado? O que você tem para falar para uma família, para alguém que está nos assistindo aqui, que está ligado, seja uma dependência de uso de drogas, de álcool? Álcool também destrói a família, né? Não é fácil. E eu tenho tratado pessoas, todo tipo de vício. Tá. Porque é aquilo que eu te falei, tudo que tem a ver com a mente. Olha isso. E tem a ver com a mente. Eu trato muita gente que ficou internada em clínica de recuperação. E é muito comum, né? Sai e recai. Por quê? Porque foi tratado a dependência química. Mas por que ela tem dependência química? Mas os traumas continuavam lá dentro. Sim, por quê? De onde veio isso? E vou te dar um dado aqui, lógico que nada é 100%, né? Mas, assim, a grande maioria dos problemas com vício é problema com a paternidade. Olha, isso é muito sério, hein? Sim. Grande maioria. Vício tem a ver com a paternidade, a falta de paternidade. Então, a pessoa chega ali para mim, eu não vou tratar o vício dela, eu vou tratar a falta de paternidade dela. Só que aí o que acontece? Eu tive pessoas que eu tratei viciadas em crack há 20 anos. E a pessoa tem uma vida nova. Você tem visto resultados. E essa parte fisiológica, diria assim, ela se recupera, ela se regenera de um usuário de crack? Sim, a gente tem uma coisinha lá, uns pulos do gato ali. Existe um mecanismo técnico, então, até para isso? Existe. Olha Existe. isso. É muito legal. A mãe desse meu paciente aí, que virou meu garoto propaganda, né? Que, poxa, vida, 20 anos no crack, meu Deus. Né? Você sabe que crack, você fumou a primeira vez, você já é viciado, né? Diz que 30 segundos você se torna um viciado tanto quanto aquele que fuma há anos. Olha né? isso. E ela falou... E ela mandando mensagem pra mim, e ela tira a foto dele, falou, olha como ele tá bonito, um rapaz bonito. Que legal. Um emprego. Falou, pela primeira vez no meu final de ano eu vou poder comprar presente pra minha família, porque eu tenho dinheiro, porque eu não fumei todo o meu dinheiro. Falei assim, doutor, ó, como é tão bonito, ó, roupa nova. Que legal, que demais, sabe? Então, não tem preço que pague isso. Porque eu falo assim, é uma área, essa parte de dependência química é uma área que as pessoas sofrem muito, né? Muito, quem viveu. Muito. E é muito difícil de sair. É. Muito difícil. Você tem alcançado, então, Tenho, graças resultados. A Deus. Graças a Deus. Isso é uma rotina para você, a Sim. nível de tratamento? Sim. Hoje, dentro do seu consultório, existe uma mescla, assim? O que você pode falar, assim? O que mais aparece? Olha, as pessoas aparecem com mais dor no quê? Na alma, assim, eu diria, no quê? As principais procuras são para ansiedade, depressão,
Olha e isso. emagrecimento. Olha. Que tá ligado com a ansiedade e com a depressão em algum nível ali. Tudo isso se comunica no íntimo. Sem dúvida. Síndrome do pânico é uma ansiedade absurda que se perdeu o controle. Olha isso. Né? Então, isso é o mais que a gente vê. Ansiedade, depressão, emagrecimento. Que legal. Sim. Beth, a gente está caminhando para o final. Eu queria dizer que foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu. Um prazer. Lindona. Você que é de Atibaia e região, a gente vai deixar todas as informações para você chegar na Beth. Se você tem alguém na sua família, passa esse vídeo para frente, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu queria agradecer você. Eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para as pessoas que nos assistem, se disponibilizando. A Beth tem um coração enorme, gente. Então, assim, não deixe de procurá-la. Sim. E eu queria que você encerrasse falando um pouquinho mais da sua vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os 2 Rubens da sua vida. Deixa. Eles passaram por esse processo com você. Sim. E hoje seu marido deve ter uma outra esposa e seu filho uma outra mãe. Sem dúvida. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ficar eternizado. Sim. Então, vai ter gente que vai assistir ele amanhã, vai ter gente que vai assistir ele daqui 2 anos. Sim. E se disponibilizando e colocando o que você tem, o que você pode de coração fazer. Sim. Confiando que isso é algo que Deus talvez tenha te separado. Ou essa certeza, né? Sem dúvida. Para ajudar e que essas pessoas possam viver o novo. Né? Sim. Ter uma experiência do novo. Sim. Eu quero só dizer que é um prazer gigante. O maior prazer é meu de atender, de fazer, né? Quando eu estou ali, eu estou completamente realizada, né? E não deixe de me procurar mesmo, sabe? Às vezes você não tem um cartão, mas a gente pode conversar. O que não pode é ter que isso vir de mim. Verdade. Eu falo, eu me seguro, porque às vezes eu acho que eu quero mais do que a pessoa. Eu não posso, Mas se você me procurar, me propuser, talvez não esteja no meu alcance, mas eu prometo que eu vou fazer muita coisa. Que legal. A gente está, inclusive, vira e mexe, eu solto promoções, dias especiais, alguma coisa assim. Então, estou encerrando a do meu aniversário. Que legal. Né? Então, assim, eu ajudo, tá? Eu ajudo. Como eu disse, né? Eu sempre peço a Deus que traga as pessoas certas, que leve aquelas que não estão no ponto ainda, que não vão entender, não vão se entregar no processo. Então, se a pessoa chega até mim, eu entendo sim como enviado por Deus, né? Então, assim, é um chamado, é uma missão mesmo. Deus me chamou para essa missão. Que legal. Né? Então, procure, só isso, só venha conversar, se permita, porque muitas vezes a pessoa que está numa situação dessa, ela nem tem mais esperança de nada. Tem gente que me procura e fala assim para mim, mas eu não tenho condição. Eu falo, mas eu te falei o valor? Não, mas eu sei que... A pessoa já desiste antes de tentar. Aí não cabe a mim, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu tenho presenciado crianças com muitos problemas na parte comportamental. Muito. Eu imagino que isso deva ser muito difícil para um pai e para uma mãe hoje, porque às vezes o pai e a mãe eles não sabem como lidar com isso. Deixasse uma mensagem para essas mães, para esses pais, Beth. Sim. Crianças com ansiedade, crianças com hiperatividade, com déficit de atenção. Às vezes a pessoa fala para mim assim, eu não vou conseguir ser hipnotizado porque eu tenho ansiedade, porque eu não consigo me concentrar, minha mente... Não precisa de concentração, porque a concentração é consciente. Eu trabalho com o subconsciente. Entendi. Então, assim, a criança ela está pulando, ela está trepando na minha poltrona, subindo, aprontando, e ela está em transe. Olha isso. Então, dizer para esses pais que existe solução. E outra coisa, por favor, não entre de cara com medicação. Ai, pelo amor de Deus, tem gente. Tanta gente. Quando a pessoa me procura e ela está para começar com a medicação, eu falo, por favor, espera um pouquinho. Principalmente infantil. Por favor, porque talvez, como eu com 14 anos, você leve 40 anos para sair de uma medicação, 30 anos para você sair de uma medicação. Gente, isso é muito importante. E com a criança é tão fácil trabalhar.
Olha isso. Tão fácil ter consultório, porque ela está aberta. Você falou para mim que você é especializada Sim. no estado de São Paulo em público infantil. Infantil e adolescente. Isso é muito importante a gente falar. Sim. O que você tem alcançado de resultado com criança? Eu quero saber de criança. Eu tenho um destaque no meu Instagram só do depoimento de pais, falando dos seus filhos, da diferença. Deixa o seu Instagram aqui, Beth. É Elizabeth, com S, TH no final, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta também tem um H, então fica 2 Hzinhos ali. A gente vai deixar todas as informações. Eu quis falar de criança porque, assim, tá no começo da vida, né? Gente, por então, favor. eu falo assim, eu não quero que crianças vivam uma Pelo menos década, tente 2 tudo décadas primeiro. e sendo ceifado da família, ceifado o tempo. Fica um tempo que não se volta mais, fica Beth. ausente. Não. Entendeu? Então, assim, quando isso acontece muito rápido, né? Quando vem cedo essa busca por ajuda, Sim. quanto que você pode poupar na vida de um filho? Sim. Sofrimento para ele e sofrimento para a família. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, eu queria agradecer você que é pai e mãe. Você vai ter todas as informações da Beth. Eu só coloquei ela nessa mesa aqui porque pelo pouco que eu conheci ela, eu vi que ela desenvolve um trabalho muito sério. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma técnica, que isso é um mecanismo que cuida da saúde mental. Sim. Não existe uma mágica, não existe nada místico por detrás disso. E que Deus continue te usando. Sim. Aprendi muito com isso. Muito que bom, com isso. Que bom, que bom. Nem sei se eu vou virar uma paciente sua, viu? Vamos lá. Para essa minha agitação. E você sabe que até questões físicas. Olha isso. Doenças físicas. Então, doenças até tidas como incuráveis. Pode ser incurável no corpo. Mas se a gente começar a trabalhar com essa lá dentro. Essa agitação, esse negócio de não se desligar, de eu estar sempre. Então, sou provável. Será bem-vinda. Uma provável paciente. Será bem-vinda. Atibaia Pode Mais com algo muito especial para você aí. Não desperdice essa oportunidade. Compartilha com quem precisa. Outra coisa importante, se inscrevam no canal, gente. Tem muito conteúdo de peso, muita gente legal, profissionais especiais, ricos, que a gente tem na nossa cidade para contribuir para o teu estabelecimento, para a tua família, para a tua saúde. Então não deixe de se inscrever e divulga o Atibaia Pode Mais pra gente. Beth, um prazer. Um monte de mimosinhos do Atibaia Pode Mais para você. Obrigada, querida. Que você viva o melhor ainda, que seja só o começo, que Deus possa te usar grandemente naquilo que Ele te separou. Obrigada, Cris. Beijo, gente. Obrigada, gente. Fiquem até mais, muito mais chegando por aí.